Você se lembra? O verdadeiro motivo do Pokémon ter sempre duas versões? Não sei o motivo. Vamos Pois descobrir. bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um vídeo que eu gostaria muito de discutir com vocês, porque eu fiz isso lá na minha live, rolou uma interação bem Ok, interessante. Eu vambora. queria estender ela aqui pelo YouTube, pelos comentários e tudo mais, do porquê cacetas Pokémon ainda tem duas versões de jogos, sendo que isso na verdade já não tem mais muito sentido. Eu vou explorar o meu ponto de vista sobre isso nesse vídeo e contar o motivo pelo qual Pokémon tem duas versões desde o início da sua criação, e também atentar um ponto que o Legends EA e o Legends Arceus, que já foram lançados, no caso o Legends Arceus Arceus foi, já né, o fiz. Legends EA Tô sai esse passada ano, aqui eles em live. comprovam que os jogos da franquia Pokémon não precisam de dois jogos. E pra Exato. muitas pessoas, o pensamento inicial é ganância mesmo. Mas eu vou tentar dar um ponto de vista pra vocês, pra que vocês entendam como mais ou menos funcionava a franquia Pokémon lá no início, né? Lá no conceito base do jogo, nas primeiras gerações e tal. Aí depois eu vou dar meu ponto de vista aqui sobre o que eu acho que deveria acontecer com a franquia e vocês podem concluir através dos comentários. Fechou? Se gosta desse Fechou, vídeo batendo vambora. papo pela franquia Pokémon, não esquece de deixar aquele gosteizinho embaixo que ajuda muito, mas muito Likezão mesmo. maravilhoso, Pra quem não tá brabo. ligado, o criador de Pokémon se chama Satoshi Tajiri, por isso que o nome do Ash no Japão é Satoshi, né? É uma homenagem a ele. Yeah. E ele era uma criança na cidade de Tóquio, antes mesmo de Tóquio ter todos aqueles prédios e ser considerada essa cidade toda tecnológica. Ela tinha muito mais área verde e um dos passatempos mais legais que ele gostava de fazer era capturar insetos pra colocar pra brigar. Ele, inclusive, guardava os insetos no próprio bolso, né? No bolso do casaco. E é por isso que Pokémon se chama Pocket Monsters, né? Porque ele pegava os insetos e colocava no próprio bolso. Era uma forma de você carregar os monstros. Esse conceito já existia na mente dele mesmo quando criança. E essa brincadeira, ela só era divertida porque ele poderia colocar os insetos dele contra os insetos dos amigos. E por mais que isso soe muito esquisito pro brasileiro, isso é bastante lá é normal normal no Japão. Yeah. Eles, inclusive, têm jogos hoje. Mano, tanto que tu vês o Shin-Chan capturar escaravelho. Tu tens uma série, tens um anime que passava muito na televisão aqui, que era tipo de uns escaravelhos que lutavam uns contra os outros. Tipo, cada pessoa tinha um escaravelho e os escaravelhos lutavam entre si. Era foda, mano. Hoje em dia, em flippers, que são besouros gigantes que batalham online. Tipo, eles têm essa pira com inseto. No Brasil, a gente até tinha, né? Tens o Digimon também. Digimon é foda. Pelo menos na minha geração, nossa, fazer Digimon corrida com Joaninha ou alguma coisa assim. A gente brincava com inseto também, mas eu acho que não no mesmo nível. Então, quando o Satoshi aqui começou não, a ficar mais velho, ele decidiu insetos, virar um game dev e decidiu produzir Pokémon, que era meio que a sua ideia de ouro. E um dos motivos infelizmente pelo nunca qual o tive essa jogo foi oportunidade. Por isso é bem, que não eu foi o também não sou muito principal ligada nos motivo, bichos, mas um entendeu? deles é que Tipo, até sou ligada nos cãezinhos, nos gatinhos, mas bicho, inseto, não. nos próprios comerciais, eles exploravam a interação social entre as crianças, que Pokémon era um jogo pra fazer amigos. Você capturava seus monstrinhos digitais e utilizava um cabo Link do Game Boy, que era um apetrecho que eu acho que pouca gente conhece aqui no Brasil. Eu tive o privilégio de ter um, depois que ele já tinha lançado há muito tempo. E ele conecta dois Game Boys pra você poder fazer uma batalha ou fazer uma troca de Pokémon nas gerações seguintes, né, etc. Ele era basicamente o primeiro resquício que a gente teria de um online, só que era LAN, né, tipo, era dois videogames conectados. Com cabo. Todo mundo fala de que era muito legal, inclusive era você vê o bonequinho na tela de trade, né, você vê o seu amigo do outro lado. Você recebeu um Pokémon que tava no jogo dele, era tipo... Então o conceito de você ter dois jogos no início era porque os pais gostavam da ideia de interação social dos filhos. Então lançar duas versões que mudavam muito pouco, apenas alguns monstros, ou alguns ataques, ou alguma coisa assim, faziam que os jogadores tinham que trocar esses Pokémons pra concluir a Pokédex, logo fazendo amigos, indo nos parques. Imagina, gente, como um Pokémon GO, só que pra sua época, em bem menor escala. Esse era o conceito inicial de você ter duas versões. E naquela época, esse tipo de disputa era muito legal. Não só entre o Game Boy e os concorrentes, mas tipo Super Nintendo e Mega Drive. O público sempre gostava dessa disputa, né? Então, que jogo você escolheu? Tinha a galera que escolheu Red, uma galera que escolheu Green e por aí vai, entendeu? É tipo, é mais esse conceito. E funcionava. E lá no início também era muito divertido quando você fazia a troca e o Pokémon evoluía. Era uma das características mais legais. Hoje, particularmente, eu acho um porre. Pra mim, é a pior mecânica de Pokémon, só perde pros HMs. Só que os HMs já foram meio que abolidos. Agora, esse negócio de, cara, trocar e o Pokémon evoluir, pra mim, já foi, já. Era pra ser a vibe como foi no Legends Arceus, né? Que você podia comprar o item lá e upar o Pokémon enquanto ele segura o item. Pronto, resolveu, pô. Deixar as coisas um pouco mais práticas, né? Aí agora em questão de ponto comercial. Criar duas versões do mesmo jogo não é algo tão difícil assim. Até porque as diferenças são muito pequenas, né? O lendário são alguns Pokémon selvagens. Talvez um jogo ou outro tenha um personagem secundário, como é o caso da quarta geração. Isso deixa mesmo um custo muito baixo de desenvolvimento pra uma segunda versão e um lucro altíssimo pra essa versão. Até porque, principalmente a galera que gosta de colecionar, tem os dois jogos. Como é, por exemplo, o meu caso. Na maioria dos jogos da franquia Pokémon, eu tenho os dois. Inclusive, olha que legal essa capinha do White 2. E do Black também, né? Eu comprei ele... Eu passei o... Não sei se foi o Black, se foi o White do Pokémon Black and White. Passei aquele que tu apanhas o Zekrom. Eu não sei qual é que é. Mas é o primeiro do Black and White em que tu apanhas o Zekrom. Eu não me lembro se é o Black, se é o White. Acho que é o White. Mas não tenho a certeza. Mas eu passei esse completo.
E acho que foi o primeiro jogo de Pokémon que eu passei completo, sem brincadeira. E eu estou a ir para o meu segundo jogo de Pokémon que eu passei completo, que é o Legendary Arceus, porque eu faço questão de passar aquele completo, porque o Arceus não é só o deus dos Pokémons, não é só o rei dos Pokémons, é o meu Pokémon favorito. Sim, para quem não sabe, o Arceus é o meu Pokémon favorito. Eu sempre adorei muito o Arceus, sempre gostei muito do Pokémon, desde a primeira vez que o vi no filme. Então é tipo assim, para mim o Arceus é foda demais. Juntos. O joguinho aqui dentro, bonito demais, né? Aqui tinha o Ai, manual. Nani, mas o Arceus é uma bosta no jogo. Mano, se não sabem fazer o Pokémon direito, mano, ele é o deus dos Pokémons. Se ele não consegue, se ele perde para um monte de Pokémon, mano, é porque não fizeram ele direito. Olha como o manual da época ele era imenso, E cara. Olha há, o tamanho com disso. Ele tinha código e muita não sei o quê. informação legal. Mano, eu adoro que antigamente tinhas tanto manual, maluco. Olha aqui, sem brincadeira. Red Dead Redemption 1 para Xbox. Sem contar com o mapa. Eu tenho aqui mapa. Ele veio com o mapa ao jogo, olhem aí. O mapa, o póster do mapa está aí. Está aqui dentro, ele está dobrado. Mas, ó, manualzinho. E estes já eram daqueles que quando já estava a acabar. Gente, com tudo, mano. Este manual é pequenininho. Comparado com o da Nintendo. Mas o da Nintendo também é para caber ali numa caixa de... Entendeu? Uma caixa bem pequenininha, mas, ó. Como jogar, dos personagens, imagem. Isto é bacana. Eu quero que volte manual e jogo físico. Estou farta de só ver coisa digital. Que inferno. Eu quero que haja de volta o jogo físico. Eu quero jogo físico. E nessa época que eu comprei esse jogo aqui, ele veio com um código do Genesect. Eu acho que tá aqui no Black 2 os dois códigos. E você podia resgatar na época. A gente vinha aqui com o código do Genesect, que tá atrás dessa folhinha. E aí eu resgatava. Eu fiquei na fila da Saraiva pra comprar. Agora já não dá pra resgatar porque a loja da Nintendo fechou, né? Esse jogo, cara. Na da Nintendo DS e da Nintendo 3DS já fecharam os United dois. States of America. Claro, um jogo incrível, totalmente em inglês. Foi mal, não aguentei. Eu quis farpar. Então isso sim traz um custo baixo de desenvolvimento e um lucro muito alto, porque boa parte das pessoas vão querer pegar as duas versões. Eu diria que pelo menos uns 20%. Basta pensar assim, eles fazem um jogo. Vamos dizer que é o Red and Blue, o Red e o Blue. Fazem, por exemplo, o Red. Ok, fizeste o jogo do Red vai ser vendido a 60. Agora pega no mesmo jogo e troca para ser o Blue. Troca as coisas para fazer o Blue. Mais 60 euros no outro jogo. Acabou. Um lucro de 120 euros. 1% dos fãs vão pegar as duas versões. Até porque podem não ter amigos e querem fazer a troca por conta própria, né? Aí você já assina o Pokémon Home, já faz todo aquele... Puta merda, é muita grana. Eu acho que essa fórmula, ela funcionou até o Rubi e Safira. Depois disso, ela já tinha começado a ficar muito obsoleta. Se vocês pegarem a minha série do Pokémon XY, que é uma série que eu fiz em 2013, lá eu já tava reclamando disso. Eu já tava reclamando porque eu já reclamava há alguns anos. E porque eu acho que essas coisas não deveriam existir mais hoje. Principalmente porque hoje a gente tem um sistema de trocas online. Então a Game Freak insiste nas duas versões por dois motivos. O lado financeiro, que aparentemente é muito prático, e se apegando a uma espécie de tradição. O que a gente sabe que não precisa, porque o Legends, ele lança só um jogo só e vende muito bem. Só pra você ter uma ideia de como dois... Mano, eu acho que uma das coisas muito boas que eles fizeram no Pokémon Arceus, que já devia ter sido feita em muitos outros, é o estilo de jogo do Pokémon Arceus. Eu acho o estilo de jogo do Pokémon Arceus tão maravilhoso. Sem brincadeira, muito maravilhoso. Ah, Melanie, mas tem muita coisa que não ia dar para adaptar para o novo. Mano, ia dar. Pensem comigo. Em vez de ter só aqueles Pokémon específicos que dá para tu montares, pensa num Pokémon em que tu consegues ter, tipo, selecionar um Pokémon para conseguires voar com ele, para conseguires correr com ele, para conseguires nadar com ele. Estás a perceber? Mas, tipo, pensa, eles tinham era de fazer vários Pokémons de, tipo, que fosse para utilizares para isso. Estás a perceber? Tipo assim, que fosse mesmo os Pokémons que tu lutas. Imagina. Tu estás no meio da água e estás em cima do Pokémon d'água. Então não vai dar para usar o Pokémon d'água, porque estás em cima dele. Mas podes usar o resto da equipa toda, estás a perceber? Tipo assim, eu estou no ar mano, aparece lá um Pidgeot. Aí pronto, para combater comigo. Eu consigo usar todos, menos o Pokémon d'água que eu estou em cima, entendeu? Tipo, mano, era foda. Estou montada num... Sei lá, num... Não consigo lembrar de nenhum. Estou montada em algum Pokémon. Pronto, posso usar todos menos aquele Pokémon que eu estou montada, entendeu? Jogos ainda geram interação social
até hoje mesmo com a internet, virou parte de um ritual você escolher qual a versão que você quer e cria um engajamento automático nas redes sociais. Ah, eu vou de Violet, eu vou de Scarlet. Ah, mas o lendário do Violet é muito melhor e por aí vai, sabe? Então, automaticamente já inicia uma... Eu não acho, eu acho que o lendário do Violet é muito melhor. Desculpa lá, o Scarlet é um Pokémon que tem rodas e anda com patas. Anda com as patas na mesma. É bem ridículo, mano. Desculpem. Eu não consigo. Eu não tanco. Interação. Então sim, gente, é uma estratégia de marketing muito eficaz. Eu particularmente acho bobeira, mas é uma estratégia de marketing eficaz. Então é sim uma extensão de vida útil do jogo, é também um aumento da interação social e é um bom marketing. Mas a diferença mínima entre as versões, você travar Pokémons em versões específicas, porque por exemplo, se uma coisa dessa se expande no Brasil, é porque Pokémon é um software, né? Ele não é um hardware. Mas hipoteticamente falando, se ele fosse um hardware, isso não seria permitido no Brasil. Eles teriam que vender apenas uma versão, porque isso é considerado venda casada. Pra eu utilizar todo o potencial daquele jogo específico, eu tem que ter o outro. Eu particularmente falando, acho que os jogos já estão muito caros, ter duas versões é bobeira, e embora você compre uma única versão e fale, não, pra mim tá tudo bem, você não vai conseguir completar a Pokédex daquilo lá se você não encontrar uma outra pessoa que tem o jogo ou comprar o jogo. Exato. Então é algo mesmo muito Esse complicado, é o meu problema. sabe? É algo bem delicado. A minha opinião final sobre isso é que deveria ser só uma única versão, mas eu tenho certeza absoluta que a Game Freak não pretende mudar isso. Até porque a gente já tem aí, né, os supostos nomes vazados dos próximos Pokémon, que seria Pokémon Wind e Pokémon Wave. Seria uma 10ª geração, né, que se passaria na Grécia e tudo mais. Se vocês quiserem um vídeo sobre tudo que a gente tem sobre a 10ª geração, coloca aqui embaixo que eu faço. Mas claro, eu quero saber a opinião de vocês também. O que vocês acham disso? Será que Pokémon vale a pena manter duas versões? Vocês acham que a Game Freak pode mudar isso? Eu quero pedir um favor pra vocês, né? Evitar a toxicidade aqui no canal. A gente só tá conversando sobre Pokémon. Eu amo Pokémon. Eu ia dizer exatamente isso, mano. Evitar a toxicidade, porque eu sei que o pessoal quer. Não, tem que ter duas versões. Não, é melhor se tiver só uma. Mano, minha opinião sincera. Se tivesse só uma, estava ótimo. Mano, Pokémon Arceus é um ótimo exemplo de um Pokémon que só tem uma versão e é um Pokémon lindo. Qual é que é o problema? De opiniões que eu ouvi de pessoas que já passaram o jogo completo. Eu ainda não passei o jogo completo. Eu estou muito no início. Mas de gente que já passou o jogo completo é tu seres obrigado a passar a fazer muita missão secundária. És obrigado a enfrentar, por exemplo, sei lá, tens de inventar 20 buff-ups e tem que ser, tens de os derrotar todos com um ataque de Dark. Um ataque de Dark, e só tens o teu Pokémon só tem 10 ataques, tens de derrotar 30, por exemplo. Acho que disse 20, mas imagina 30 e só tens 15 ataques de Dark. Ou então 10 ataques de Dark. Tu tens de pegar, derrotar, voltar ao acampamento, dormir, voltar, derrotar, ir ao acampamento, dormir, voltar. Entendeu? Acaba por ser maçante, acaba por ser chato. E depois há muita coisa que fica, tens de estar a fazer, que fica chato. Não é por simplesmente só a história e algumas missões secundárias. Não, é cenas que demoram tempo mesmo, muito tempo. Então, fica chato. Fica muito chato, entendeu? Minha franquia favorita, então fiquem tranquilos em relação a isso. Só manda um comentáriozinho. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu. E até o nosso próximo vídeo comentar. Tem série nova vindo, hein? É isso, mano. Like, compartilhem, inscrevam-se. O resto do vídeo não tem nada, tá? Ele assim em... só assim acelerado, entendeu? Mas é isso. Like, compartilhem, inscrevam-se. Se quiserem mais vídeos sobre Pokémon, se quiserem mais vídeos da série do Pokémon Arceus, ou se vocês não sabiam o que eu estava a fazer, está aí a playlist no canal, vão lá, entrem, está lá a playlist Pokémon Arceus e de outros joguinhos também que a gente já jogou aqui em live. Então fiquem bem, até à próxima. Inscrevam-se no canal, deem um likezinho e me deem 5 inscritos. Vamos chegar aos 1000 inscritos, vambora!